Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui nessa transmissão, nós estamos na cidade de Córrego Danta. Córrego Danta, né? Estamos indo para Uberlândia, para a glória do Senhor, né? Cooperar ali na obra de Deus, em nome de Jesus Cristo. E também, né, fazendo menção do projeto que Deus tem posto em nosso coração, para a glória do nome dele. Paramos aqui para almoçar. Enquanto almoçava, eu comecei a pensar a respeito de um texto, né, que eu citei aqui na outra live que ficou sem som. Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, que teve a oportunidade de escrever inúmeras epístolas, vai dar uma orientação para os filhos, dizendo da seguinte maneira: porque o primeiro mandamento com promessa é este: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. E eu comentei e parafraseei o texto que Paulo deixa como texto de orientação para o jovem em Efésios capítulo 6. Eu parafraseei com o texto em que Eli era sacerdote. Comentei que Eli era sacerdote, era pai de Ofni e de Finéias. Comentei que naquele período estava dentro de Israel a Arca da Aliança. Comentei que os filhos de Eli, eles começaram a viver uma vida dissoluta, né? O fato de serem filhos de Eli, eles acharam que pelo fato de serem filhos de Eli, eles teriam uma estabilidade. Eles poderiam fazer o que bem achasse que era melhor e não sofreriam as consequências. E a palavra do Senhor diz, pastor Cleito, que eles pegavam o garfo de 3 pontas, eles violavam, né, o sacrifício, eles prostituíam com mulheres na porta do templo, né? E a Bíblia diz que Eli morre, mas antes disso Ofni e Finéias vão morrer. Eli também é morto, a Arca da Aliança é levada, porque a prática pecaminosa dos filhos de Eli respingaram em Eli, né? E o Senhor estava falando que Eli, ele era a autoridade sacerdotal sobre a casa, né? E que ele não exerceu a autoridade dele, e pelo fato de ser omisso quanto à necessidade da correção, né, a prática pecaminosa dos seus filhos fez com que o seu ministério fosse questionado e a sua própria vida fosse ceifada. Toda vez, pastor Juarez Tavares, que alguém tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade é em razão de uma autoridade que Deus concedeu, principalmente como pai, como mãe, certamente a maldição chega na casa. Porque os pais têm uma responsabilidade de instruir os filhos. E essa responsabilidade, ela vem por causa da autoridade que Deus concede aos pais. Quando o apóstolo Paulo, ele diz: filhos, obedecei os vossos pais, é porque pai, mãe são sinônimos de autoridade. Ofni e Finéias, eles não obedeceram a instrução que talvez Eli tenha dado. Mas eu entendo que a responsabilidade de Eli, ela foi mínima diante da autoridade que ele tinha como sacerdote. Ele tinha que ter sido mais incisivo e ele tinha que estar preocupado em que os filhos não profanassem o santo, porque, como sacerdote, a omissão foi a causa da morte ter chegado na casa dele. Correto. Então ele é autoridade, né, pastor Cleito? Mas ele não usa a autoridade da forma que ele deveria usar para que os seus filhos não vivessem uma vida dissoluta. Agora, o interessante aqui é que nós que somos pais, você que é pai, você que é filho, ouça o que eu vou dizer, você que é pai, o senhor, a senhora que é pai, mãe, escuta o que eu vou dizer aqui. Você não pode patrocinar o pecado do seu filho. Você não pode ser patrocinador de pecado. Você não pode acobertar a prática pecaminosa do seu filho. Até pelo fato de amar o seu filho, porque quem ama fala a verdade. Quem ama é sincero, quem ama é transparente. Então a senhora não tem que patrocinar. A senhora não tem que patrocinar o relacionamento sexual da sua filha na sua casa, com o namorado, o ato, né, o coito. O senhor não tem que patrocinar, né, a vida sexual do seu filho, né, se ele não é casado dentro da sua casa. Você não pode dar guarita, dar cobertura para essas coisas. Exatamente. Você não pode concordar com isso, fazer vista grossa. Você não pode deixar sua filha dormir na casa do namorado. Não, a senhora não pode, a senhora está errada. O senhor não pode deixar o seu filho, né, levar a namorada para dormir em casa. O senhor está errado. O senhor está manchando a tua casa. O senhor está trazendo para a tua casa, para a tua família, uma maldição. Uma maldição que pode gerar morte. O salmista, no Salmo 119, no versículo 9, ele diz assim: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? E o versículo 10 diz assim: observando a sua palavra. E o versículo 11, o salmista fala assim: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se ele tivesse posicionado enquanto sacerdote de forma veemente, usando da autoridade que lhe conferia a unção sacerdotal, certamente Ofni e Finéias teria
guardado os preceitos da palavra do Senhor para que a maldição não tivesse chegado naquela casa. Justamente. Então, o pecado, irmãos, a Bíblia diz em Isaías, capítulo número 59, que eis que a mão do Senhor não está mirrada para que não possa abençoar. E os seus ouvidos não estão travados para que não possam ouvir. Mas eis que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e entre o vosso Deus. E o que é iniquidade? A iniquidade é a prática do pecado constante, sem constrangimento. É aquele pecado que não gera mais constrangimento, aquele pecado que se tornou normal para a pessoa, tornou comum. Então a senhora não pode concordar com essa prática pecaminosa que a sua filha tem constantemente na sua casa. O senhor não pode concordar que o teu filho faça da tua casa uma casa de prostituição, um âmbito de pecado. Você precisa chamar o teu filho na responsabilidade. E você que é filho, honre o teu pai, respeite a casa do teu pai, respeite a tua mãe, respeite a família que o teu pai lutou para constituir. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Que a mão do Eterno permaneça estendida, né, pastor? Pastor Juarez, eu ainda sou daquele tempo em que todos os dias, quando eu vou à casa dos meus pais, eu peço bênção para eles. Aleluia, eu também sou assim. Né? Então você, filho, você, filha, que nos ouve nessa tarde, todas as vezes que chegar a presença dos seus pais, peça a bênção deles. Porque os seus pais têm autoridade de Deus sobre a sua vida. Realmente, outra coisa que eu quero finalizar aqui, deixar finalizando aqui, né? É o seguinte, quando essa palavra vem mais firme, incisa, né? Uma palavra forte, não fique constrangido. É porque o Senhor ainda tem interesse em você. E limite é para nossa segurança. Quando Deus coloca limites, não é porque Deus está nos privando de ser livre. Pelo contrário, é porque Deus sabe muito bem que se rompermos os limites, nós teremos uma grande queda. Né? E essa queda pode nos custar muito caro, né, pastor? É verdade. Então o limite é para ser respeitado. A autoridade é para ser respeitada. Amém? Respeite a autoridade do seu pai, tá? Seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Um bom final de semana. A paz do Senhor para todos os irmãos. Daqui a pouco estaremos em Uberlândia, Minas Gerais. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, paz e graça. Tamo junto em nome de Jesus Cristo, amém? Deixa a paisagem para vocês verem, ó. Aleluia, aleluia. Deus abençoe, gente. Paz do Senhor. Tamo junto.